Vez e voz. Oferecimento Morílio Imóveis, em Santos e Mongaguá. A sua melhor opção no litoral paulista. E Chefs On Gastronomia, Delivery e Buffet. E sua festa ao melhor estilo. Olá! A intolerância religiosa santista, a falta de iniciativa da Prefeitura e um trâmite legislativo desnecessário está condenando a estátua de Iemanjá ao esquecimento. A peça está escondida em um canto no Teatro Municipal, onde fica também a Secretaria de Cultura de Santos. Seria instalada na orla no dia 2 de fevereiro passado, dia da Rainha do Mar. No entanto, cerca de 8.000 pessoas estão até hoje frustradas. Só um pedestal de concreto vazio se encontra na Praça Vereador Luiz La Scala, próximo ao Canal 6. Para falar sobre a intolerância religiosa, eu converso com o advogado Flávio Viana, da Comissão de Igualdade Racial e Verdade da Escravidão Negra, da OAB. Olá, doutor Flávio, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra voltar aos estúdios do Diário do Litoral. A gente está sempre conversando, tem matérias a respeito e é um grande prazer estar aqui. Doutor, vamos fazer uma pergunta que eu quero esclarecer logo no começo para as pessoas. Estado laico, né? Explica Perfeito. isso, porque o Estado laico as pessoas pensam que não pode ter nenhuma imagem. Na verdade, a gente precisa voltar um pouquinho no passado. Veja, o Brasil é laico desde 1891, quando houve a separação entre Estado e religião. Antes disso, o imperador Dom Pedro II tinha colocado na Constituição de 1824 que o Brasil era católico, ele tinha a prerrogativa de nomear os bispos e arcebispos do Brasil, enfim. Desde lá nós estamos no Estado laico. O que é a laicidade do Estado? A laicidade do Estado quer dizer que o Estado não tem religião oficial. A laicidade permite e nos dá o direito, como cláusula pétrea da Constituição de 1988, no seu artigo 5º, para todo tipo de credo, todo tipo de religião e todo tipo de prática religiosa em nosso país. Quando a gente fala em Estado laico, as pessoas confundem com a simples falta de qualquer religião, como se o Estado laico nos desse o direito de eliminar todas as religiões. O Estado laico ele é justamente o sentido contrário, ele é a presença de todas as religiões. Quando você tem um Estado laico, você permite que todo tipo de religião seja praticada no país, que todo mundo tenha liberdade religiosa para decidir o seu credo e mudar, as pessoas se convertem, mudam ao longo do tempo, a gente tem um crescimento das religiões neopentecostais bem grande no Brasil, num país que era eminente católico, era o maior país católico do mundo, e o Estado laico permite isso. No caso, especificamente, das repartições públicas e dos locais públicos, as decisões judiciais vêm dizendo que você tem o direito de estar representado. Todas as religiões devem estar representadas em algum ponto ou em algum momento, porque há um direito de igualdade também previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Se nós vamos tratar todos iguais, todos têm que estar representados, todos devem ser autorizados a fazer os seus cultos e, obviamente, devem ter suas imagens ou seus símbolos ou suas demarcações, tanto nas áreas públicas quanto nas áreas particulares. Ou seja, se tem muitas imagens católicas e evangélicas, teria que ter também imagem da religião afro também, Esse é o princípio da igualdade. Sim. Eu tenho que tratar todo mundo igual. Independente da Constituição de 1891, obviamente o Brasil até recentemente era o maior país católico do mundo, então eu posso te listar aqui brevemente 20 e tantos estátuas e monumentos na cidade de Santos sobre religião, não só sobre a religião católica. Aí eu posso destacar a Praça Allan Kardec, que tem um busto de Allan Kardec, que é o espírita kardecista. Eu posso te destacar a Praça da Bíblia, que tem mais uma invocação evangélica. E, obviamente, a maioria dos monumentos de Santos são voltados à religião católica. Então, você tem o Padre Bartolomeu de Gusmão, você tem o São Pedro Pescador no Ibaré, você tem
o Cristo de Areia na entrada de Santos, que foi até restaurado recentemente. Então você tem uma provisão enorme de símbolos e imagens católicas, espíritas, kardecistas, evangélicas, né, pentecostais, e infelizmente Santos não tem uma imagem de religião de matriz africana. E quando a gente fala de religião de matriz africana, nós temos dois contextos. Ao mesmo tempo em que essa imagem representa uma religião, que na verdade não é uma religião, é um panteão de religiões, você tem aí Umbanda, Candomblé Queto, Candomblé Angola, Tambor de Minas e outras tantas religiões de matrizes africanas, você também representa a cultura e o povo negro. E você precisa ter essa expressão, porque se você olhar pelos dados, os dados oficiais do IBGE, nós temos mais de 56% dos brasileiros negros ou pardos. Então, além da intolerância, num certo ponto, há um racismo também embutido aí, né? Na verdade, é uma questão de racismo institucional. A gente discute muito isso juridicamente, porque as entidades, as instituições, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, não só em Santos, mas no Brasil inteiro, tem essa questão de ter uma intolerância e um racismo estrutural. Tudo que é ligado ao negro, ao pardo, ao indígena, ou seja, ao não modelo eurocêntrico branco, geralmente ou é branqueado, que é o que a gente chama de apropriação cultural, ou é esquecido. Tudo que a gente tem de patrimônio histórico tombado, tudo que a gente tem de cultura tombada, geralmente é de raiz eurocêntrica. Nós somos um dos poucos países do mundo que se estuda na escola muito mais a história da Europa do que a nossa própria história. Então você tem essa dificuldade de representar essa parcela que é a maioria da população brasileira, que precisa dessa representatividade até para criar sua identidade. Você não consegue colocar um jovem, uma criança negra, com um outro destino, com uma outra visão, com uma outra identidade, se ele não se vê representado no próprio país. Se ele olha o Congresso, não tem representação. Ele vai na televisão, não tem representação. Ele pratica uma religião ou ele conhece uma cultura, não tem uma representação na cidade ou no Brasil. Então você tem essas violações de Estado laico que representam um racismo institucional e que a gente precisa combater. Eu conversei no começo do programa, eu apresentei falando que, na verdade, essa estátua está no Teatro Municipal. Eu estive lá tentando fazer uma imagem da estátua e fui impedido de entrar até para fazer a imagem da estátua. Nós conseguimos a imagem através do autor da peça, né, que me cedeu. Sim, do escultor. Me cedeu. Isso não contribui com a intolerância? A própria prefeitura proibir você de fazer... Contribui porque, veja, a partir do momento que o prefeito aceitou a doação da imagem, nós temos que deixar bem claro que essa imagem é de iniciativa privada, não tem um centavo de dinheiro público nessa imagem, ao contrário de outras imagens religiosas na cidade, como o Cristo de Areia na entrada de Santos, que nos anos 70, se eu não me engano, o escultor foi pago pela prefeitura, ele tinha uma técnica que ele levou para o túmulo, que era uma mistura de areia de praia com cimento, e que foi restaurada recentemente com dinheiro público. Essa imagem, ela é privada, ela foi doada para a prefeitura recebeu, ela é um bem patrimoniado da cidade e ela deveria estar exposta, seja no Teatro Municipal enquanto não instala, seja no local de instalação. Perfeito. No último sábado, houve um levante Teresa de Benguela, Baixada Santista, contra o racismo e a intolerância religiosa, pedindo a instalação, entre outras coisas, pedindo a instalação da imagem, tem até imagens do local, a instalação da Iemanjá lá na praia. E veio a Guarda Municipal, bastante Guarda Municipal, veio a PM, quer dizer, era uma manifestação que eu vi, eu presenciei. Essa manifestação era feita pacificamente, não tem por que não ser pacífica, né? As pessoas estavam distantes uma da outra, no entanto, houve aquela pressão natural que fazem quando de intolerância mesmo, né? Eu queria que você analisasse por que isso em relação a Iemanjá, né? Eu vi na praia no entorno, doutor, que tinha gente aglomerada em tudo quanto é lugar na praia. A gente está acostumado a ver as pessoas na Praia de Santos, por mais que tenha essa questão da multa, sem a máscara, em aglomeração. Já tivemos alguns casos aí recentes de pessoas que se negaram a usar máscara e se tornou um caso até nacional, tem repercussão no CNJ, não é o caso que eu vou entrar no assunto, mas
Veja, você tem uma dificuldade no Brasil de manifestações dos movimentos sociais. Ali, o coletivo Teresa de Benguela estava comemorando e chamando um alerta para o Dia Internacional da Mulher Negra e Afro-Caribenha, um dia internacional. As pessoas não conhecem, mas nós estamos na década do afrodescendente decretado pela ONU, vai até 2025, se eu não me engano, 2027. A ONU, como órgão internacional, está olhando no mundo inteiro essa questão da afrodescendência e da representação da população negra em todos os países, seja minoria ou seja maioria, no nosso caso é maioria. E você sempre tem essa questão de cada vez que o movimento social vai para a rua, no atual sistema de governo, na atual mentalidade política, há uma tentativa de repressão. E aí ali, até para apoiar a Iemanjá, que é a mãe de todos os orixás, que é uma figura feminina, que tem todo um panteão e toda uma representação muito forte no Brasil e no mundo, você tem uma tradição de se jogar flores no mar, independente da sua religião na virada de ano, enfim. Como era um movimento de mulheres, falando sobre mulheres negras, que é a parte mais baixa e mais oprimida da pirâmide social do Brasil, e ainda mais falando sobre uma religião de matriz africana, ou seja, sobre uma religião negra, que vem de uma descendência negra, que vem de uma cultura negra, infelizmente é comum no nosso estado atual, na nossa forma de pensar politicamente atual, nas cidades, que se tente reprimir. É uma pena porque o evento em si, o protesto, foi informado às autoridades, era um protesto organizado, pacífico, as pessoas mantiveram a distância social, todos estavam ali com a máscara, e eles providenciaram apenas um microfone com a caixa de som baixa também para não atrapalhar nenhum comércio, nenhum lazer de quem quer que seja ali. Eles estavam fazendo uma chamada e, infelizmente, como todas as manifestações que a gente tem visto aí, sociais em nível nacional, a dos motoboys, a questão do pessoal que está combatendo o fascismo do Brasil, enfim, todos esses movimentos sociais e essas manifestações têm sido reprimidas e geralmente de uma forma até excessiva. Essa estátua de Iemanjá, ela representa, eu estive conversando com o pai Marcelo, né? Pai Marcelo de Logum Edé, que é o responsável pela festa de Iemanjá, aqui na cidade de Santos. E ele me falou que ela tem uma diferencial, essa estátua de Iemanjá. Ela representa o movimento negro, o empoderamento feminino e a religião de origem africana, porque ela é uma sereia, né? Ela é uma estátua negra da Iemanjá, diferente das outras. O escultor, ele buscou uma imagem de Iemanjá mais próxima da Iemanjá do candomblé queto, do candomblé que é um candomblé mais conhecido, e também mais próximo da imagem que tem no Rio Vermelho, em Salvador. Então é uma sereia negra, é uma mulher com corpo de sereia, tem a questão do empoderamento negro, tem a questão de chamar atenção para as mulheres negras, tem uma questão de representar uma religião e um panteão de religiões afro que não tem representação na nossa cidade. E, mais uma vez, ela serve também como ponto de reforço para essa identidade negra que nós sempre procuramos esconder no Brasil. Se você olhar o Brasil historicamente, desde a Constituição da República, 1888, 1889, a falsa abolição que a gente diz, a proclamação da República, e as constituições federais ao longo do tempo, 1934, 1937, Estado Novo, 1946, você tinha uma prática e uma política pública de eugenia, ou seja, de branqueamento da população brasileira. E, obviamente, tanto as religiões de matriz africana como as expressões culturais, o samba, a capoeira, a forma de vestimenta, o uso de simbologias religiosas ou simbologias afro, foi reprimido de uma forma constante pela polícia. A Polícia Civil do Estado de São Paulo tem lá o Museu da Criminologia. Nós entramos até com ofício pela Ordem dos Advogados de Santos alguns anos atrás, pedindo para não abrir uma ala, porque tem uma ala específica sobre a repressão às religiões de matrizes africanas, com uma série de artefatos
atabaque, vasos, imagens, que foram apreendidas de vários terreiros de candomblé de todo o estado de São Paulo e que eles montaram uma sala dos horrores, né, como se aquilo ainda fosse um crime. Nós temos a capoeira, que só foi descriminalizada em 1940, porque Getúlio Vargas achou interessante. E porque o mestre Pastinha e mais um mestre de capoeira de Salvador veio ao Rio de Janeiro ensinar os policiais civis da época, os policiais militares, a lutar capoeira e mostrar como era a capoeira para que se rompesse essa barreira cultural. O próprio samba foi perseguido durante anos. Você vê que o samba carioca nasceu ali na Praça 11, dentro de um terreiro de candomblé. O terreiro não existe mais, a Praça 11 do Rio não existe mais, foi feita uma avenida ali, como a Champs-Élysées, como a nossa Ana Costa aqui, e você não tem mais essa referência do samba. Exato. Como um samba negro, como o samba afro, ou como uma expressão cultural negra, capoeira, o samba. O que nós temos de cultura afro-brasileira sobreviveu dentro de um terreiro de candomblé ou de umbanda. Ainda sobre a questão da nossa estátua de Iemanjá Santista aqui, né, que está presa no Teatro Municipal, eu queria... A questão chegou a tramitar na Câmara de Santos, doutor, mas nem precisava, na verdade, né? Segundo o parecer da Procuradoria do Legislativo, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa não necessita autorização prévia para a prática de atos da administração, cuja iniciativa já é de sua competência privativa. Sim, Ele alega que agora a lei orgânica tem que passar pela Câmara. Mas olha, esse parecer da Câmara foi em fevereiro, 19 de fevereiro, se eu não me engano. Até agora, estava quieto. Quando eu despertei com a informação, quando fizemos reportagem sobre a questão onde estava a imagem, que agora veio com esse novo... Veio com essa novo rompante. Uma das coisas que eu gostaria de deixar claro, sim, e até vou aproveitar em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção de São Vicente, vou mandar um abraço ao doutor Eduardo Klima e ao doutor Mário Badures, que são os nossos presidentes lá, da qual eu presido a Comissão de Igualdade Racial. Eu vou te deixar um exemplar do Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288 de 2010, é uma legislação nacional, faz parte de todo um sistema de promoção de igualdade racial que foi montado nos últimos 15 anos. E aqui tem um capítulo específico sobre as religiões de matrizes africanas. É a única religião no Brasil que tem uma legislação própria. E aqui se criminaliza o crime de intolerância religiosa com base na Lei CAO de 1989. Então você tem a liberdade religiosa da Constituição de 88, você tem a Lei CAO, que é de 89, que é a primeira legislação que fala sobre racismo no Brasil, que tem uma pena específica para crime de racismo, e você tem uma legislação específica federal sobre igualdade racial que fala das religiões de matrizes africanas. Esse é um exemplar institucional da Secretaria de Promoção de Igualdade Racial, que veio através do Ministério na época, na Secretaria de Igualdade Racial, para a OAB São Vicente. Eu estou te deixando um exemplar, a gente precisa divulgar bastante essa legislação, porque é desconhecida, inclusive, entre os operadores do direito. E aqui ele prevê a liberdade religiosa e o crime de intolerância religiosa. Então, veja, não há necessidade de se passar pelo Legislativo algo que é de competência do próprio prefeito, que é gerir a cidade, modelar uma praça, colocar um monumento, trocar um monumento de lugar. Nós temos uma história bastante conhecida em Santos, que é a migração de monumentos na cidade. Os monumentos, tanto históricos quanto religiosos, migram na cidade. E a gente precisa, inclusive, chamar a atenção para esta Praça do Aquário, porque exatamente aonde está se colocado o pedestal que vai a imagem de Iemanjá, no contraponto da praça, do outro lado do aquário, tem uma estátua de Padre Chieta, fazendo catequese com indígena. Ou seja, ali se mostra como nós criamos um sistema no Brasil de eliminação de religiões e de culturas que não seja a europeia branca, que começou com a catequese indígena, que você pegava o índio brasileiro e transformava ele
num índio católico, num índio de cultura branca e num índio pronto para conviver com o que se chamava a época de civilização. Deixa eu só tomar a liberdade de passar as mãos. Obrigado. É uma leitura interessante, uma legislação simples. Mas veja, se na própria praça você tem um monumento religioso católico que mostra exatamente o exemplo contrário do que nós queremos ver hoje, que é a eliminação da religião matriz do povo originário brasileiro, que é o indígena. Por que não, do outro lado da praça, ter uma imagem relativa à religião de matriz africana? E a gente volta a afirmar, na cidade de Santos, não há nenhuma imagem relativa à religião. Você tem uma imagem que é muito significativa para nós do movimento negro, que é a imagem de Zumbi dos Palmares na Praça dos Palmares, que representa o movimento negro, que representa a revolta do escravizado contra a escravidão, que representa a luta do Zumbi dos Palmares para manter o quilombo, mas que não tem nada a ver, que não tem nenhum sentido religioso e que não toca em nenhuma religião de matriz africana. Então há uma necessidade, até pelo princípio da igualdade, que o prefeito tome a iniciativa de colocar a imagem. Se ela vai ficar ali na praça, de frente onde é a festa tradicional, ou se ele vai colocar em outro local, é uma liberalidade dele que ele pode até discutir e fazer como um acordo com o doador da imagem, porque essa imagem foi doada pela iniciativa privada, não tem um centavo de dinheiro público nela. Mas veja, não há motivo nenhum para passar pela Câmara Legislativa, pelos vereadores, uma lei para dizer que o prefeito pode fazer o calçamento, pode colocar uma imagem numa praça, ou pode colocar uma placa numa rua, ou pode simplesmente trocar um calçamento, quer dizer, senão se engessa a administração pública. Inclusive o pedestal está lá já, então não teve que passar pela... Já botaram o pedestal, já, né? Todos nós estávamos aguardando a inauguração da estátua na festa de Iemanjá, que é tradicional, no 2 de fevereiro. E nós ficamos atônitos porque houve uma notícia naquele momento que houve algum problema técnico-administrativo e tal, mas isso foi em fevereiro. Nós estamos praticamente em agosto, e nós não temos nenhuma outra informação da prefeitura, a não ser pressão política. Há um abaixo assinado, segundo dizem, porque eu não vi o abaixo, eu não vi o documento, com 8 mil assinaturas de moradores da Ponta da Praia que não querem a imagem na Ponta da Praia. Que é o que é muito estranho, porque a Ponta da Praia é um local aberto, a festa está lá há mais de 10 anos, já faz parte do calendário da cidade. Todo morador da cidade, seja simpatizante ou não de religião, de matriz africana ou da própria Iemanjá, está acostumado com a festa ali, então não tem motivo. E a própria liturgia da festa, ela é ecológica, ela não prevê, não se coloca vela aos pés de Iemanjá, não se coloca nada digamos assim, de despacho, que é pejorativo, mas não se coloca nada religioso em torno da imagem. A imagem seria mais para um crescimento da própria festa, que tem uma repercussão turística, que tem uma repercussão financeira na cidade, que pode alavancar um turismo religioso que a gente não explora na nossa região, e que é uma festa ecológica, porque o presente de Iemanjá são flores, são material orgânico, não se usa mais espelho, pente, como se usava nos anos 70, 80. Todo o perfume é derramado diretamente nas flores. O barco é de madeira, uma madeira fácil de desmanchar, geralmente é uma madeira simples. Você leva o mar numa procissão marítima e você faz a entrega para o orixá em alto mar. Então essas flores, esse barco, ele não volta para a praia, ele não polui a praia. Então não há um sentido do porquê uma população da Ponta da Praia, que está acostumado com a festa, se recusar ou tentar de alguma forma fazer pressão política para não ser colocado ali. Mesmo que não fosse para aquele local, é discricionariedade do seu prefeito colocar a imagem que ele recebeu em doação. Então ele pode colocar numa praça, ele pode colocar numa rua, ele pode colocar na praia, que agora a praia
a União fez um acordo com a prefeitura e repassou toda a gestão da praia para a cidade de Santos, como ele tem fazendo com a União vem fazendo com a maioria das cidades costeiras aí no Brasil. Então ele poderia escolher outro ponto, mas se ali é o ponto ideal por causa da festa. Se o pedestal está pronto, não tem motivo nenhum para o prefeito. Ele não precisa nem fazer um decreto, ele só precisa fazer uma ordem administrativa de instalação, seja para a Codesab, seja para a Secretaria de Obras, e colocar a imagem lá. Exato. Doutor Flávio, mudando de cidade, eu queria que eu fosse bem breve, mas falasse, São Vicente ocorre isso há muito tempo, né? Está difícil lá em São Vicente instalar uma estátua também. São Vicente, a imagem é diferente, é uma imagem de Umbanda, é uma imagem sincretizada com a religião católica. Nós estamos aí, eu represento a Associação Filhos de Aruanda, que foi a doadora da imagem. Nós estamos aí discutindo isso há muitos anos, porque nós tivemos uma situação logo depois do que o prefeito recebeu a imagem, da assunção de um prefeito extremamente evangélico, que atrapalhou bastante. E a Ordem dos Advogados, pela Comissão de Igualdade Racial, a qual eu presido em São Vicente, já enviou ofício ao prefeito Pedro Gouveia, e segundo ele está aguardando o término da reurbanização da Praia do Itararé para definir o local de instalação, provavelmente no Itararé. A gente aguarda essa instalação já com grande ansiedade, com muito tempo, por conta de que é uma imagem que também pode alavancar uma cidade como São Vicente. Se você imaginar que São Vicente é o menor orçamento da região, que tem uma dificuldade homérica de gestão por conta de falta de recursos, e que você tem um turismo religioso grande no Brasil. Se você olhar, nós temos, a grosso modo, nós temos o maior templo católico do mundo, fora da Europa, que é a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. É quase tão grande quanto o Vaticano. E atrai milhares, milhões de pessoas durante o ano. Se a gente falar de festas religiosas como a festa de Iemanjá, a maior festa religiosa do Brasil, claro, é o Círio de Nazaré, em Belém do Pará. A segunda maior festa religiosa do Brasil é a festa de Iemanjá de Salvador, no bairro do Rio Vermelho, onde tem uma imagem de Iemanjá. Na nossa região, hoje a maior festa de Iemanjá é na Praia Grande, que faz em 2 ocasiões, porque no calendário da Umbanda, a festa religiosa é em 2 de fevereiro. No calendário da liturgia do candomblé, seja ele Queto ou Angola, a festa deveria ser em dezembro. Então, Praia Grande faz em 3 finais de semana, 2 em dezembro e 1 em fevereiro. A quantidade de ônibus e de adeptos do candomblé e da Umbanda que vem do interior de São Paulo e de outros estados para participarem da festa e para comungar em frente ao mar na Praia Grande é muito grande. E se você imaginar que isso não movimenta o comércio local, você se engana, porque a Prefeitura da Praia Grande, para cada ônibus que entra, ela cobra uma taxa fixa. Esse ônibus é recebido pela CET de Praia Grande na entrada da cidade. Ele não pode ficar na praia, então ele já tem que ter pago e acertado um estacionamento na cidade para ficar durante o dia. Então ele entra de manhã cedo, deixa os adeptos, os fiéis, próximo da imagem, que é no Boqueirão, que é um ponto nobre da Praia Grande. É bem na confluência do Boqueirão ali, onde tem shopping center, onde é um bairro nobre. E se desloca para um estacionamento pago. As pessoas que ali vão acabam gastando no comércio local, porque você almoça, você compra produtos religiosos, você compra fitinha, você compra até as próprias flores para aumentar o presente de Iemanjá. Você acaba tendo uma movimentação, as pessoas conhecem a cidade e você pode explorar esse turismo. Você imagina isso em São Vicente, que é uma cidade que tem um turismo um tanto quanto incipiente nesse sentido. Porque não tem um turismo de negócios, porque não tem mais um centro de convenções. Tem um turismo comum, tradicional, que é o da praia, que é o de veraneio, que a gente já está acostumado, mas não tem um turismo histórico, não tem um turismo religioso, não tem um chamariz para aumentar a sua verba. E a imagem de Iemanjá de São Vicente poderia ser esse vetor. Tanto é que no Uruguai tem 3 imagens de Iemanjá. O Uruguai é o país onde a Umbanda, que é uma das religiões de matriz africana, tem crescido de uma forma exponencial. O sul do país tem colocado várias imagens de Iemanjá, inclusive com dinheiro público,
procurando esse público uruguaio e argentino que está se meio, como é, na verdade não é mudando, mas que está vindo para essas religiões de matriz africana, em especial a Umbanda, né, não é conversão, mas que procura um local de praia onde possa cultuar Iemanjá nos dias, fora o pessoal que vem no Réveillon, que a gente está acostumado a ter uma grande população no Réveillon, que vai usar justamente o local da imagem, a própria praia de Santos como um todo, para fazer a sua oferenda a Iemanjá, fazer o seu pedido tradicional, independente de ser católico, de ser espírita kardecista ou qualquer outra religião que seja compatível. Doutor, a última pergunta, nós estamos já quase no finalzinho do programa, foi muito legal, que você explicou perfeitamente, foi bem didático inclusive, foi muito bacana isso. Isso com certeza vai dar bastante projeção para a religião, enfim, essa explicação é necessária, né? Mas eu queria que você me falasse, a arma mais poderosa contra a intolerância ainda é a educação? A arma mais poderosa contra a intolerância e contra o racismo é a educação. Não é à toa que a gente tem como pauta no movimento negro, principalmente a lei 10.639, que hoje é a 11.645, que é o estudo obrigatório da história afro-brasileira e indígena nas escolas de ensino fundamental 1, 2 e ensino médio. Como eu te comentei no começo, nós temos um país eurocêntrico. As pessoas nós estudamos muito mais a história da Europa do que a história do Brasil. A gente conhece muito mais a Revolução Francesa do que a transição do Império para a República, ou a passagem de Getúlio Vargas, ou mesmo a redemocratização em 85, a importância da Constituição Cidadã de 1988, a luta que foi erguer essa Constituição e que precisa de uma defesa. Precisa de uma necessidade do cidadão conhecer os seus direitos. Nós somos um país, eu costumo dizer em algumas palestras, que a gente tem lei que pega e lei que não pega. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor pegou. As pessoas estão muito bem afiadas sobre seus direitos e exigem, chamam a polícia, entram em ação e vão buscar. E tem lei que não pega. Infelizmente, o Estatuto da Igualdade Racial, a questão dos direitos básicos do cidadão, as questões de igualdade racial, no Brasil ainda está muito devagar. Nós estamos aí, a Lei 10.639 de 2003, e nós ainda não temos uma execução prática na maioria das escolas públicas e privadas no Brasil desse tipo de ensino. Quer dizer, você usa a 10.639 com dois vetores. Ao mesmo tempo em que eu combato o racismo de quem é branco, de quem ainda tem uma descendência europeia, ou que se auto-intitula branco, é auto-intitulação, você cria um arcabouço cultural, histórico, de identitário para aquele jovem. A gente tem uma população jovem que não se vê representado, que não consegue se achar. Ele vai na televisão, não tem um artista negro, a não ser quando ele faz uma novela sobre a escravidão levando chibatada nas costas. Você tem uma política, você tem cargos eletivos e cargos de alto escalão nas empresas privadas que você não vê essa representação negra. E nesse sentido, a própria Ordem dos Advogados em nível nacional tem feito um debate para se criar um sistema de cotas de representação dos advogados e das advogadas negras no Conselho Federal e nos conselhos estaduais. Porque nós temos uma quantidade de advogados negros que a gente ainda não mapeou no Brasil, não mapeou na nossa região, mas que precisam estar representados. Quando você vai falar sobre um determinado tema, além de você ter todo um arcabouço técnico, jurídico e ter todo o conhecimento histórico sobre aquilo, você precisa representar aquela população. Eu preferia muito mais estar nesse momento com um babalorixá, com uma ialorixá, ou com uma representante também de movimento negro, mas uma mulher negra, para fazer esse debate, do que simplesmente fazer só o recorte jurídico. Porque o recorte jurídico, ele é técnico. E você vê que eles usam o Estado laico, eles dão aquela distorcida de conceitos para poder colocar a situação de uma forma como se nós estivéssemos procurando driblar a lei para colocar uma imagem. Não é o caso. É justamente o contrário. O Estado laico previsto na Constituição, a liberdade religiosa prevista na Constituição, o Estatuto de Igualdade Racial, ela nos dá esse direito de nos ver representados, seja adepto da religião ou não.
por uma questão de que a maioria do povo brasileiro, vem de ascendência afro-brasileira ou indígena, a maioria de afro-brasileiros. Então a gente precisa dessa representação, precisa contar essa história, porque a maioria dos nossos alunos nunca ouviu falar de Dandara, mal ouviu falar de Zumbi, não conhece a revolta dos malês, não vê a contribuição do negro na cultura, na língua, na nossa forma de se vestir. Parece que o negro ficou congelado ali naquele pedaço entre os 300 anos de escravidão, aí vem o imigrante europeu branco e o negro desaparece. Exato. E aí você não vê ele na história, nem na estatística de pobreza, nem na estatística de exclusão social, nem na estatística do grau de estudo, da quantidade de tempo de estudo ou do nível de instrução. Então a gente precisa mudar isso no país, até para que a gente integre o povo brasileiro. O que faz um povo, o que faz uma nação, são as suas pessoas, é o seu povo. Um Brasil como nação só vai existir quando o povo brasileiro se identificar com o seu Estado-nação. Não adianta você usar um símbolo, a bandeira, a camisa da seleção, bandeira do Brasil, bandeira do Império, hino do não sei o quê, impor o hino para o aluno cantar, se ele não se vê nesse país, se ele não se entende como brasileiro, se ele acha que ele está numa situação solta, se ele não se vê como cidadão ativo, se ele não pode ser um sujeito de história, um sujeito ativo da história, um sujeito de direitos, um cidadão que possa tanto defender os seus direitos, como propor mudanças. Ok, professor, advogado, Flávio Viana, foi um imenso prazer. Esse assunto não vai se esgotar aqui, que você já me deu gancho para vários programas. Que bom, Elton, que bom. Eu espero ter esclarecido o nosso telespectador. Eu espero ter deixado clara a questão jurídica e eu continuo à disposição, tanto a Ordem dos Advogados do Brasil, tanto Santos quanto São Vicente, quanto a minha pessoa como advogado cidadão, historiador, enfim. O que a gente puder fazer para contribuir no debate, para mostrar um outro lado da moeda, nós estamos à disposição. Quem também pensa o contrário tem a liberdade de vir e expor o seu ponto de vista, por que não? A gente fazer um debate, ou seja o que for, ou uma sequência de matérias, enfim. Ok. Muito obrigado. Eu termino o Vez e Voz com a seguinte frase de Anaiá Silva, terapeuta sistêmica e mãe de santo umbandista. Existe uma falta de conhecimento do que é macumba, que é apenas um antigo instrumento de percussão de origem africana. Tentam desonrar algo que é muito sagrado para mim. Acho que falta amor, empatia e respeito entre as pessoas. O Vez e Voz fica por aqui. Curta, compartilha, www.diariodolitoral.com.br, pelo Facebook também, Instagram e redes sociais. Mande sugestão de pauta e entrevista pelo 991467060. Até a próxima sexta-feira. Tchau. Gostou, Rafa? Gostei, bacana. Foi muito bom. Você tem uma canetinha fácil? Tenho, acho que tudo. Vez e Voz. Oferecimento Morílio Imóveis, em Santos e Mongaguá. A sua melhor opção no litoral paulista. E Chefs On Gastronomia, Delivery e Buffet. E sua festa ao melhor estilo.